Muitas vezes a gente é torturado emocionalmente e até fisicamente dentro dos lares, mas que isso não significa que tá tudo acabado. Você tem uma fagulha aí dentro que é possível amenizar essas dores e transformar, e você criar, né, novos pais e mães internos um pouco melhores, né, com características mais positivadas e não tão negativadas. É possível. Olá! Olá, eu sou a Camila Dorásio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Se você já se sentiu deslocado, desadaptado, incompreendido, perdido, um alien no mundo de humanos, esse conto é pra você. Seja bem-vindo ao capítulo... Bem-vinda, né? Ao capítulo do Patinho Feio. Era uma vez, ainda no verão, e lá estava uma pata a chocar seus ovos. Mexendo o bumbum pra lá e pra cá, um a um, os ovos começaram a se abrir. Só faltava um ovo maior. Chega uma pata mais velha, meio desconfiada, e tenta até desencorajar a mãe de continuar chocando aquele ovo. Mas a mãe pensa, já tô tanto tempo aqui, vou continuar. E lá pelas tantas, o ovo se parte e de lá sai uma criatura muito estranha. Os pés meio roxos, os olhos vermelhos, a mãe fica um pouco assustada. Mas, como é seu filho, ela pensa, não, ele deve ter ficado muito tempo nessa casca. Daqui a pouco ele se ajeita. Mas todo mundo à volta também ficou achando aquele patinho meio estranho. A mãe tentava se convencer que ele, num ângulo certo, até que era bonito. Ela tentava defender o filhote, mas os próprios irmãos e a galera do brejo falavam, não, tem algo muito errado aqui. E realmente pegavam no pé do patinho feio, e bicavam e chamavam ele de feio, de desengonçado. Lá pelas tantas, a mãe, cansada de defender, verbaliza, bem que tu podia sumir. E ele, seguindo o mandato materno, sai dali e começa a vaguear sozinho, procurando um lugar, um bando, uma família, alguém para chamar de seu. E ele encontra uns gansos, os gansos até tentam interagir com ele e são baleados e ele perde mais uma família. Lá pelas tantas, ele encontra uma velha com um gato e uma galinha, mas ele, por não caçar camundongos e nem colocar ovos, também não foi útil por ali. E ele segue ainda procurando um grupo, procurando onde se colocar, e já vai ficando inverno. Ele entra num lago com águas geladas, olha para cima e vê lindos cisnes. Ele sente até um tum-tum no coração, pensando como são lindas essas criaturas. É um tum-tum com saudade de algo que se parece que não viveu, mas deveria ter vivido. E ele continua girando em círculos naquele lago, e os dias vão passando e vai ficando cada vez mais frio, e ele gira mais rápido para garantir que a água continue não congelada, até que passa uma noite e ele acorda já preso no gelo. Ele pensa que vai morrer, mas chega um lavrador, quebra o gelo, leva ele para casa. Ele já tá tão rejeitado que quando ele chega nessa casa e as crianças vão brincar com ele, ele acha que é uma agressão e começa a se bater e derruba leite, derruba manteiga e derruba farinha, e é expulso pela esposa do lavrador de lá. E ele segue, mais uma vez, ele escolhe perseverar e vai buscar um grupo para chamar de seu. Já bem desesperançado, ele entra novamente numa água gelada e avista aquelas criaturas tão bonitas que ele tinha visto voando. E ele já tá sem forças e aquelas criaturas começam a se aproximar dele e ele pensa, é agora que eu vou morrer. Mas quando elas chegam, elas olham pro patinho e reconhecem que ele é um deles. E começam a se aproximar, abrem suas asas e ele baixa a cabeça pensando que vai morrer e vê nas águas o reflexo de um cisne e percebe que hoje ele é tão belo quanto aquelas criaturas que um dia ele admirou. E aí já é primavera, e aí o vento já é quente e todas as pessoas começam a se aproximar e contentes porque um novo cisne está por ali. E então começa uma nova vida, porque depois de todo o inverno, sempre existirá uma primavera, para quem não existir de procurar
um grupo para chamar de seu. Uau! Esse conto, eu confesso, esse capítulo, né? Eu confesso que quando eu li, ele não me chamou tanto, assim, ele não me deu tanta importância, assim, não me chamou tanta atenção. Mas quando eu reli pra me preparar aqui pro podcast, meu Deus do céu! Por isso que esse é um livro, gente, que você tem que ler devagar, ler de novo, sabe? Em diferentes fases da sua vida. Aproveita para usar a tua intuição, para entender, né, qual é o momento de você ler o conto e ler ele de novo. E leia de novo, e de novo, e de novo esse livro. Eu acho que ele é um livro que mostra onde a gente realmente tá. Porque a primeira vez que eu li esse conto, eu acho que eu tava super identificada ainda com a identidade do patinho feio. E o que ficou para mim foi que às vezes nós nos sentimos um patinho feio, mas pode existir algo de bom em mim. E nessa segunda leitura, o quanto ficou forte para mim a questão do perseverar, do seguir buscando, do não deixar que onde tu nasceu ou o que te aconteceu um dia determine para sempre quem você vai ser. Porque o patinho, ele poderia para sempre ter sido o excluído do grupo dos patos. O coitadinho. O coitadinho. Mas ele escolheu perseverar. Ele nunca deixou de buscar. E mesmo depois de ter experiências bem terríveis, assim, de continuar sendo excluído, ele perseverou. Ele fez alguma coisa. Ele fez alguma coisa, gente. Não é que ele saiu em busca. Teve horas que ele tava desolado, mas ele fez alguma coisa. Ele tentou nadar em círculos pra não deixar a água congelar. Exato. Ele tentou dar um passo a mais, né? Então, assim, é esse ir em busca. E às vezes não é fazer grandes transformações. Mas é apenas continuar. Apenas continue. Apenas continue, né? E uma amiga minha postou esses tempos atrás algo que me tocou muito, que muitas vezes a verdadeira coragem não é você fazer coisas grandiosas, é você tentar de novo no dia seguinte, né? Então, assim, esse conto, ele traz muito isso porque muitas vezes a gente fica preso no passado. E eu sempre converso com os meus pacientes, né? Alguns deles só ficam relembrando coisas do passado, alguns deles não querem revisitar o passado por ser doloroso demais. E é óbvio, a gente vai no tempo do paciente, mas o que eu coloco para eles é: o nosso objetivo não é ficar preso no passado. O fato ocorreu, né? Mas é entender o que é que tá vivo ainda hoje, que emoção em relação a esse fato do passado tá vivo ainda hoje, para que a gente possa trabalhar, atualizar essas emoções e seguir. E seguir, gente. Eu acho importante a parte da repetição, né? Quando Sim. a pessoa repete... Primeiro, eu admiro muito quem tem coragem de olhar pro passado. Sim. Que muita gente chega na clínica querendo... eu já entendo a minha infância e agora eu quero ir pra frente. Não. Eu acho que na primeira infância tem segredos, tem chaves que a gente tem que voltar. E repetir enquanto ali ainda tem um novo. Sim. Enquanto tem algo pra ser resgatado. Mas depois, mudar um pouco a visão do o que me aconteceu no passado para qual é a finalidade. Porque eu acho que aqui no Patinho Feio, por exemplo, é exatamente o que aconteceu no início de vida dele, que foi moldando ele para ter condições de ser quem ele precisava ser depois. Sim, se ele não tivesse sido tão rejeitado, tão humilhado, tão torturado, ele teria continuado vivendo ali como um pato e nunca teria encontrado a sua turma, né? Nunca teria percebido, tido a possibilidade, a oportunidade de ver que ele era um cisne, de viver como um cisne. E eu acho que a criança é diferente, apesar de assustadora pro sistema familiar, porque todo mundo ele quer obedecer a lei da inércia. Tudo que é diferente traz desconforto para nós enquanto seres e pros sistemas familiares, empresariais. É só trazer uma nova tecnologia para uma empresa que a gente percebe o desconforto que gera. E a família, ela também é um sistema. A criança diferente, ela é uma possibilidade de atualização para todo o sistema familiar. Mas como possibilidade de atualização, ela também ela representa uma ameaça ao status quo, a tudo sempre foi assim. Então é importante a gente ter
compaixão, tanto pela criança que carrega essa missão e esse fardo de ser a ovelha negra, e também compaixão pela família que a recebe, compaixão para ver o medo por trás dos comportamentos dos familiares. Porque quando a gente olha a história de uma família em 50 anos, a gente percebe que aquele filho alienígena, aquele filho diferente, o filho difícil, com o passar do tempo ele traz conhecimentos novos, ele leva a família de um sempre foi assim para um novo. É como se trouxesse, que agregasse, né? Valores, costumes, experiências. Mas num primeiro momento, isso tudo é muito assustador, porque os pais também têm o receio de o que tá acontecendo de errado, onde que isso vai parar. Demoram muitos anos para que a gente entenda também o porquê da nossa diferença e que a família entenda o porquê de ter tido essa pessoa diferente, que é uma oportunidade, mas como toda oportunidade traz medos, traz riscos. Sim, e isso, Thay, me faz pensar muito em termos, óbvio, né, da família ali, né, dessa dinâmica familiar, mas a responsabilidade de nós sermos quem nós somos para que haja uma transformação, se tudo der certo nessa família, mas também enquanto humanidade, nós temos que ser nós mesmos, né? Porque senão não vai haver transformação nenhuma em lugar nenhum. E é como se o mundo fosse um grande outdoor e cada um de nós é um dos pontinhos que forma a gravura. Se eu fico olhando a cor dos pontinhos que estão à minha volta, que são, por exemplo, amarelos, e eu deveria ser um pontinho verde, mas como todo mundo à minha volta tá amarelo, se eu me camuflo e mostro um amarelo, eu não tô só prejudicando a minha existência, eu não tô só me auto-enganando. Toda a imagem dessa figura do todo vai ser prejudicada pela minha inautenticidade. Mas, por mais que a gente fale isso, por que é difícil? Por que é tão difícil ser quem se é? Principalmente quando esse quem se é bem diferente do como as coisas são. E por que é tão difícil aceitar a diferença do outro? Eu acho que é porque a gente tem muitas ideias de como as coisas deveriam ser e do que é certo. E da mesma forma que o um influencia o todo, influencia a cultura também influencia o um. Sim. E precisa ser assim, mas ao mesmo tempo, quando por medo, por ignorância ou por pertencimento, eu só absorvo os ditames externos para me tornar, eu também vou passar isso para minha prole, né? Então eu vou ter um ideal do que é bom, do que é certo. E quando eu tenho um filho, eu vou tentar não apoiar essa alma a manifestar quem ela é, mas tentar moldar essa alma a tudo aquilo que eu aprendi que é bom. E eu percebo muito assim, Thay. Uma coisa que a Clarissa coloca é que essa dinâmica familiar, esses membros familiares, muitas vezes eles não têm a habilidade de ser espontâneos em relação ao inconsciente. Eles não sabem, né? Então, cabe a nós ir buscando e trabalhando isso em nós para que a gente seja quem nós somos, né? A gente precisa sim. Muitas famílias, nossos pais, obviamente, né, vão muito orientados, eu não quero que meu filho sofra, então eu quero que ele se adeque à sociedade, mas se adequar demais não dá. Então, gente, é pra ser conflituoso. É pra ser. Não adianta achar que não vai ser. A gente precisa, sim, na infância, né, entender algumas regras, nos entendermos como indivíduos separados da nossa mãe, do nosso pai, aprender a se alimentar, aprender a trocar de roupa, aprender a caminhar, né? Na adolescência, a gente precisa aprender as regras sociais e assimilar a cultura. E aí, depois, gente, é pra ser conflituoso mesmo. É pra ser quem nós somos. E dentro da teoria junguiana, nós não nascemos tábula rasa e a escolha das nossas famílias também não é aleatória. Então, a gente, quanto ser, quando nasce naquele sistema, daquele pai e daquela mãe, temos duas funções. A primeira, assimilar os conteúdos, os valores e o que esse sistema já tem como ferramenta, como instrumento, como norte. E segundo, contribuir com a nossa particularidade, com a nossa especificidade para a transformação daquele sistema. Então é uma via de mão dupla para cada família que tem um filho, é passar
tudo que você viveu, aprendeu e sabe, e ao mesmo tempo se abrir para receber o que aquele serzinho também traz. Exato. Porque a criança, ela não é passiva, como muitas famílias e culturas pensam. A criança, ela é um ser que tem uma especificidade dentro dela e ela não apenas te torna mãe e torna o homem um pai, mas ela também tem algo de único que ninguém mais no mundo terá. Então, olhar com essa curiosidade para esse ser e apoiar ele, né, a conseguir manifestar. Esse é o desafio e essa é a dificuldade, porque quando a gente tá fazendo isso, né, quem for pai, quem for mãe vai se identificar. Existem também muitas vozes, as vozes da cultura dizendo o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, o que pode, o que não pode. E às vezes quando a gente vê uma mãe que tenta permitir essa expressão do filho, ela é vista como a mãe que não educa, né? Porque o filho tem muitas vontades. Porque no meu tempo, criança não tinha vontade. No meu tempo era a criança que se adaptava aos pais e não o contrário. Sim, nos tempos em que a criança não era vista como um indivíduo, ela era um apêndice da família, mas hoje a gente já sabe que existe ali um self querendo se realizar. Exato. Então é desafiador mesmo a tarefa de ser pai e mãe, de ser um cuidador, para entender até que ponto eu estou estimulando e preservando a autenticidade daquele ser humano, até que ponto eu tenho que fazer com que ele aprenda algumas coisas e assimile a cultura também. Mas eu lembro muito na fotografia, quando eu comecei a fazer os cursos de fotografia, a gente tinha que aprender várias regras, né? E tem todo esse lado da criatividade, de você se colocar na fotografia. Mas a professora sempre falava: primeiro a gente tem que aprender as regras para depois poder quebrá-las com consciência. Então, se eu aprendi direitinho como é que foca, fazer o foco perfeito, mas para dar um toque de poesia, eu quero colocar o foco em outro lugar e não na pessoa. Eu quero focar no passarinho que tá voando lá no fundo. Tecnicamente, essa foto está errada, mas essa foto tem a alma do passarinho. Tem a minha alma que quer mostrar o passarinho que estava passando no fundo. Então, se eu fosse ver pela regra da fotografia, o certo seria focar no olho da pessoa, né? Mas colocar a minha alma naquela foto, propositalmente eu foquei no passarinho. Então é a mesma coisa. A gente tem que assimilar a cultura, tem que assimilar as regras, entrar em contato com o nosso self e entender quais as regras eu quero e devo quebrar. E bancar isso. Mas é essencial o que você diz quando você diz que a gente primeiro tem que aprender as regras. Sim. Porque a gente também não pode usar todo esse conhecimento para nutrir uma rebeldia exato. Imatura, eu faço tudo do meu jeito e eu não me subordino a nada. A autenticidade não tem a ver com fazer tudo o que eu quero na hora que eu quero. Sim. Mas tem com saber quem eu sou em sintonia com tudo que existe e também respeitando tudo que existe como é. E quais as brigas eu quero brigar? Quais as lutas eu quero lutar? Porque, assim, exige muita energia. Exige demais. Escolher as batalhas. Você tem que escolher as batalhas. E você só escolhe as batalhas na hora que você assimila as regras, assimila a cultura e entra em contato com o teu self. Senão a gente se torna gente inflamada, que tudo irrita e tudo é motivo de testão e tudo é motivo de... E que eu acho que eu tô me colocando ali, mas eu tô sendo um boi de manada intempestivo. Sim, e eu até tava conversando com uma paciente que teve uma situação na vida dela, onde ela viveu, né, uma retaliação de uma pessoa militante, mas num nível tóxico, né? Uma militância tóxica que foi completamente destrutiva e não construtiva. Então, para promover transformações no mundo, gente, a gente tem que militar sim, mas tem que ser construtivo. E a gente não tem que ficar só olhando para fora e querendo mudar a realidade. A gente tem que olhar para dentro e ver as nossas dores para separar o que é a dor do mundo, o que é a nossa dor e o que é que a gente vai poder fazer a partir disso. E quando o nosso discurso ele ainda é tomado por ódio e dor, ele não transforma. Não. A dor não é capaz de gerar algo que não mais dor. A verdadeira transformação, ela se dá com base num amor, que não é um amor romântico. É o amor da reconciliação dos opostos. É o amor que tudo suporta. Não de um jeito masoquista. Exato. Que tem condições de suportar, né?
o que Isso, precisa ser sem suportado. precisar ferir. E a gente percebe no discurso das pessoas, quando por trás de palavras muito bonitas e de muita autoridade vocal, existe rancor e ressentimento. E enquanto existe rancor e ressentimento, a minha bandeira vai gerar mais rancor e ressentimento. E aí a gente fica só ativando esse pêndulo do ódio, da discórdia. E de vítimas a gente se torna algozes, mas totalmente iguais em essência àqueles que a gente criticou. Então eu acho que esse é um cuidado, né? O quanto a verdadeira transformação, ela não é percebida pelo que você fala e pelo que você tá vivendo agora, mas pelo teu estado interno. Exato. E esse estado interno, ele vai sendo construído desde a da nossa infância. E sim, muita gente tem experiências terríveis na infância, né? A Clarissa mesmo fala, né? Que muitas vezes a gente é torturado emocionalmente e até fisicamente dentro dos lares. Mas que isso não significa que tá tudo acabado. Você tem uma fagulha aí dentro que é possível amenizar essas dores e transformar, e você criar, né, novos pais e mães internos um pouco melhores, né, com características mais positivadas e não tão negativadas. É possível. Você não sofreu, né, um dano irreparável. Um dano irreparável, não foi algo letal. Ainda tem salvação. Eu acho que a nossa infância é como se fosse a gravação de um CD. Ali na relação com os nossos pais, com os nossos cuidadores e primeiros vínculos, nós vamos registrando faixas, vamos gravando uma programação que depois se torna inconsciente, mas a gente repete essas notas em todas as nossas relações. É por isso que voltar à infância numa análise é fundamental, para perceber como esses programas estão gravados, o meu programa de relação com pai, meu programa de relação com mãe e mulheres, né? Sabendo que pai é o meu pai, meus tios, os professores, minha relação com o masculino, minha imago paterna, e a relação com a mãe, com as mulheres, com as tias, vai formar minha imago materna, que seriam 2 programinhas instalados que vão depois aparecer em todas as coisas que eu for fazer na vida. E quando a gente teve algo bem traumático na primeira infância, uma mãe narcisista, um pai alcoolista, um abuso sexual, um problema financeiro, fica um pouco fácil eu perceber a relação entre um problema hoje na minha vida de adulta e a minha infância. Mas eu não preciso necessariamente ter passado por um trauma memorável para que isso tenha influência. Então, na construção desse paizinho interno e dessa mãezinha interna, pode não ter acontecido nada que eu possa filmar com uma câmera, mas a ausência emocional, se esse pai ou essa mãe, eles estavam indisponíveis emocionalmente, ou porque estavam ainda com as suas próprias crianças interiores feridas, ou porque estavam correndo atrás de dinheiro, ou porque não estavam bem na relação, se por algum motivo eles não estavam disponíveis emocionalmente, fisicamente, para nós, enquanto filhos, isso vai deixar marcas. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso, porque hoje muitos pacientes falam: a minha infância foi perfeita, eu estudei sempre em bons colégios, meus pais sempre tiveram uma condição legal. Mas a gente percebe nos relacionamentos dessas pessoas, na relação dessas pessoas com dinheiro ou com o próprio corpo, a gente percebe questões que remetem à indisponibilidade emocional de pai ou mãe. Então é importante vocês fazerem essa avaliação, o quanto de fato o pai e a mãe estavam disponíveis, não para crucificarem o pai e a mãe. Sim. Mas para agora se implicarem em ser pais e mães bons o bastante para essa criança interior que vive dentro de vocês e que vocês consigam se dar condições de avançar na vida. Mas o primeiro passo é reconhecer, né? E aqui a Clarissa, ela fala um pouco da construção, né? Dessa imago materna, e eu vou dar uma dica. Assim, até um relato. A primeira vez que eu li esse livro, eu anotei assim: nossa, minha mãe é assim. Eu grifava assim: ai, a mãe prostrada, nossa, minha mãe já agiu assim. Ou, né, tipo, a mãe que não tinha mãe, a mãe ambivalente, ai, minha mãe é assim, minha mãe é assado. Gente, li de novo, catando cada projeção dessa que eu fiz. Quando vocês pensarem, lendo esse livro, né, ai, a minha mãe é assim, a minha mãe é assada, a minha mãe foi assim. Parem e pensem, a sua mãe foi assim, mas a sua imago materna
hoje é assim. Isso é bem importante, gente. Isso é muito importante. Tudo que você pensar e lembrar da tua infância. Ai, minha mãe foi assim. Pega essa projeçãozinha aí de volta e entenda que tudo que você reconhece hoje como bom ou mal do que a sua mãe foi, é o que a sua mãe interna é hoje, né? É a representação de mãe, é a referência materna, né? Que você tem internamente. Então, tudo isso que você olha lá fora são pistas de como é a sua mãe interna. Se ela é indisponível, se ela é agressiva, se ela é prostrada, se ela é infantil, né? Então, olha pra isso, porque aí talvez tenham coisas que precisam ser vistas e transformadas. E cabe a você. A tua mãe já foi. E por isso é importante saber que existe essa mãe dentro de nós. Sim. Porque, de fato, você não vai mudar a tua mãe. Para muitas pessoas, a mãe já morreu. Sim. Então, a terapia, ela não é para fazer a sua mãe ser uma pessoa melhor. E você não vai perceber que a terapia tá dando certo quando você se der melhor com as pessoas fora de você. Mas se você souber que existe essa mãe interna, como existe um pai interno, tu vai perceber que hoje essa mãe interna, ela fala exatamente as mesmas coisas pra você quando algo dá errado, que a mãe externa falava. Mas tem um lado bom, a mãe interna pode ser trabalhada. Sim. Eu tenho uma paciente que ela se pega já durante a sessão usando as mesmas frases que a mãe usava, né? Um caso de mãe narcisista. Mas, e aí ela fala, mas é que eu aprendi assim. Sim, aprendemos assim. Da mesma forma que eu aprendi a fazer café com leite e hoje eu não tomo leite. Então não é porque eu aprendi assim que eu sou leal a esse aprendizado. Eu posso escolher fazer diferente nesse processo que é longo, mas necessário de começar a se perguntar. Uma pergunta que eu acho que move é: como ser uma mãe boa pra mim mesma? E observar como a minha mãe interna fala comigo. Eu, por exemplo, a minha mãe interna, ela é super rígida. E eu percebo que logo que eu tô acordando, a minha mãezinha interna, ela começa a avaliar meu dia anterior procurando o que eu fiz de errado. Então, assim, uns 5 minutinhos antes ela começa a pensar assim. Aí eu começo a analisar tudo, meus diálogos com as pessoas, procurando o que eu fiz de errado pra eu me acordar e me sentir culpada ou me sentir um lixo. E o primeiro exercício que eu tive que fazer é perceber que não é porque ela tá investigando que de fato eu fiz algo errado. Porque primeiro eu só acordava culpada, depois eu percebi que ela tava ali, avaliando o meu dia anterior. Agora eu começo a rir, eu falo, tu começou, né? Tu começou a ver meu dia anterior. E às vezes eu até fiz coisas, entre aspas, erradas, e aí começar a conversar com essa mãe e falar, eu fiz isso, mas é isso, né? A gente não precisa acertar sempre. E se perguntar como ser uma mãe boa pra você mesma, pra você ter até possibilidades do que fazer no teu dia, de se amparar, né? Se a tua mãe não te amparava, por exemplo, se a tua mãe achava que o 8 não era mais do que a obrigação, observar se você ainda tem essa postura contigo agora e se perguntar, mas como uma mãe boa agiria? A mãe boa diria que o 8 tá ótimo e vamos fazer algo pra comemorar. E começar a construir essa relação consigo. A gente vai passar bem rapidinho aqui, gente, porque leiam esse capítulo, tá? Pra pegar os detalhes. A Clarissa traz muitas coisas, muitas reflexões muito legais, mas a gente vai falar bem rapidinho sobre os tipos de mãe. No conto do Patinho Feio, vocês podem observar que a Pata, no início, ela tenta defender o pato, né? Ele tá feio ali, mas ela tenta falar que ele vai ficar bonito, que ele é um dos dela e tudo mais. Mas depois ela desiste. O que acontece com muitas mães de artistas, mães de crianças com TDAH, mães de crianças, de adolescentes que acabam se envolvendo com drogas. Primeiro elas defendem, elas acreditam, elas tentam esperançar no filho, mas depois elas desistem, e muitas vezes elas desistem por ficarem divididas entre a sua prole e a cultura, o que a sociedade diz que o teu filho pode ou não pode ser. E aqui entra o primeiro tipo de mãe, que é a mãe ambivalente. A mãe ambivalente, ela fica dividida entre o desejo de apoiar uma alma a se tornar ela mesma e querer que a alma seja o que o mundo diz que é bonito. E esse é um estado muito conflituoso para a mãe suportar, porque no fundo, no apoiar a alma a ser ela mesma, ela também não sabe se
o filho não vai virar o serial killer ou se ela vai perder o filho pra sempre. É um risco, né? E a gente não pode esquecer também que existem sim culturas muito destrutivas, né? Então, condições culturais assim que massacram mesmo e que jogam as mulheres a fazer algumas escolhas assim que são impensáveis, né? Vamos olhar também para o quanto é duro para uma mulher ter que fazer uma escolha impensável dessa. Sim. A gente muitas vezes se coloca no papel de vítima porque, a minha mãe fez essa escolha, né, não me escolheu, mas muitas vezes, né, ela foi empurrada a fazer escolhas que são bem injustas de ter que ser feitas, sabe? Aqui no livro, gente, leiam, a Clarissa dá alguns exemplos sobre isso, sabe? A gente não vai se aprofundar porque não vai dar tempo. Mas assim, a Clarissa coloca aqui também que isso exige da mulher qualidades heróicas. E muitas vezes, para você entender a tua mãe, tu tem que tirar ela do lugar de mãe e olhar para um ser humano. Para um ser humano. Para um ser humano que talvez também não tenha tido o apoio emocional de um pai e de uma mãe. Talvez também não saiba quem é, que também tá como uma folha ao vento perdida buscando um lugar. E que essa criança adulta tem um filho e tem que cegamente tomar decisões sobre outra vida. É como se fosse de fato alguém cego fugindo do fogo. Essa pessoa ela vai bater em quem tiver à volta. Mas não porque ela quer ferir, mas porque ela tá tentando sobreviver. E muitas vezes a nossa mãe é uma mulher ferida que tava tentando sobreviver. E isso não significa que as escolhas dela não nos afetam, mas eu acho que absolve esse ser humano se a gente lembra dessa condição humana. E aqui a Clarissa fala do segundo tipo de mãe, que é a mãe prostrada, que é essa que tenta lutar e depois acaba se entregando, perde forças, né? Ela até dá o exemplo das mães que precisavam ficar felizes de entregar um filho pra guerra, né? Vocês já pararam pra pensar era que todos... obrigado a ficar feliz com isso, gente, pelo amor de Deus. Todos os soldados que já morreram em guerras, eles eram filhos de alguém e essas mulheres precisavam sentir a alegria por entregar alguém pra nação e por dentro elas estavam quebradas. Sim. E também as mães sem dinheiro. E no terceiro ponto, daí fala a mãe ambivalente, a mãe prostrada e a mãe sem mãe ou a mãe criança. Que eu acho que é muito comum hoje em dia, a mãe criança. Porque a maioria das mulheres também não tiveram a mãe disponível para si antes, porque as mulheres tinham muitos filhos. Hoje, porque as mulheres trabalham, então com 4 meses, com 6 meses, ou quando os filhos têm 2 anos, eles já vão pra escola, porque as mães precisam trabalhar ou querem. Sim, e olha a quantidade de escolhas que elas têm que fazer, né? Escolher o trabalho, ou escolher o filho, e fazer tudo perfeitamente. Olha a exaustão, muitas vezes a mãe prostrada, só voltando um pouquinho, é uma mãe exausta. Sim. Né? De tantas exigências, e tem que trabalhar, e tem que cuidar dos filhos, da família, gerenciar o lar. E aí tem que ser feliz, linda, belíssima e magra. E ainda olhar para a necessidade do filho por trás de tudo isso. E eu acho legal a gente parar para refletir um pouquinho, né? Quem tem filho agora? Algum dia da vida de vocês acordaram e pensaram: hoje eu não vou dar o melhor pro meu filho? Hoje eu vou tomar uma decisão para castrar o meu filho, porque eu não quero que ele seja feliz. Gente, eu acho que, a não ser que tenha alguém muito sádico, eu acho que não. Eu acho que por mais limitada que seja a nossa atitude perante alguém, a gente sempre tentou fazer o melhor possível. Então, imagina hoje esse filho, pra quem tu dá o melhor dentro da tua possibilidade, ele com 21 anos olhar pra você e falar que ele nunca vai ser feliz porque tu não foi o bastante, sabendo que o teu suficiente ali era tudo que tu tinha. E às vezes é assim que a gente olha pras nossas mães, né? Às vezes é assim que a gente olha pros nossos pais, pros nossos irmãos, com essa impiedade, como se a pessoa tivesse de fato escolhendo nos ferir. Sim. Quando na verdade muitas vezes a gente não tá inconsciente. Quando que vocês feriram querendo ferir? Exato. E muitas vezes é um processo, tá, gente? De reconhecer isso, né, Thay?
Sim. Primeiro você reconhece que você tá olhando pra essa mãe assim. E muitas pessoas podem se sentir culpadas. E aí lidar com a culpa de ter sido tão cruel sem querer com a sua mãe. Sim. Né? Então, e aí criando essa imago materna, né? E transformando essa imago materna numa mãe que você precisa e que desejaria pra si. Sim. E por mais que a gente se sinta bem desconfortável, para transformar o olhar para nossa mãe, o primeiro passo é reconhecer o que foi difícil. Eu lembro na minha análise, quando eu precisei falar sobre o que faltou, o que eu acho que faltou na minha relação com a minha mãe, eu falava já me repreendendo. Mas eu sei que a minha mãe fez o melhor. Porque eu tinha muita vergonha e muita culpa também de falar, sabe? Ah, isso foi difícil, eu senti falta. Então, assim, as coisas são, como a Camila sempre diz, um processo. O primeiro passo é reconhecer, é olhar pro feio, reconhecer. E depois que eu reconheci, me implicar em fazer alguma coisa dentro do que for possível. E aí, quando você retira todas essas projeções e constrói uma imago materna mais saudável e positivada, consequentemente, gente, na maior parte das vezes, a sua relação com a sua mãe transforma. Sim. Então, assim, vem como consequência. Às vezes não. Às vezes, dependendo do tipo de mãe, a gente constrói a nossa imago materna ali, né? Transforma o que dá pra ser transformado e precisa se afastar da nossa mãe biológica, a nossa mãe aqui do mundo externo. Porque não tem ali, às vezes, uma contrapartida, não dá. E ok, às vezes acontece sim, né? Mas muitas vezes a relação transforma quando a gente retira essas projeções. Exatamente. E aí, uma coisa que eu acho que a Clarissa coloca aqui muito sabiamente, quando fala da mãe criança e a mãe sem mãe, é que muito antigamente a maternidade ela era coletiva, né? Tinha-se muito apoio de muitas mulheres, não só da família, né? Para que as mulheres pudessem recorrer, para que alguém pudesse trazer uma comida, para que você pudesse tomar um banho ali e até contar esses segredos de como, né, estimular a autonomia dessa criança. Segredos que eram passados por via, né, da palavra e que hoje se resumem a chá de bebê agora não mais com a pandemia, né, mas se resumiam a chá de bebês de 2-3 horas ali com umas piadinhas sobre... Jogando confete, botando um consolo pra dar risada. Então é importante, mamães que estão nos ouvindo, entender e buscar isso. Eu sei que já tá tendo um movimento nesse sentido, né? De buscar essa comunidade de mulheres, mães, né? De pessoas mais velhas, para que a gente possa trocar essas sabedorias, né? Esses segredos de mulher para mulher mesmo. Um remédio para a alma da mulher é buscar a rede de apoio em todos os processos do feminino, mas eu acho que principalmente no maternar. A gente precisa ser ensinada por mulheres que já viveram os processos que a gente está vivendo agora, que elas falem a partir da experiência. A gente procura hoje especialista no sono, especialista nisso, mas muitas vezes são pessoas que estudaram muito sobre algo e não são mulheres que viveram. E eu acho que das coisas do feminino, gente, de como fazer o bico do seu peito sair pra facilitar a amamentação, pergunte, se você não tem tias, pergunte pra mulheres mais velhas como que faz e como que faz pra voltar a ter relação sexual. Dói, não dói, é estranho? E como que faz pra conversar com a criança, puxar? Como que foi na sua família? Como que foi pra você? Porque a gente, atrás de muito estudo científico que diz como a vida deve ser feita, a gente vai construindo uma vida um pouco estéril também. Tem uma paciente minha, a Fer, que ela fala muito do instinto, né? Do quanto na maternidade ela precisou se reconectar com o corpo dela e com o que o filho dela precisa. E ela é uma pessoa que estuda muito. Então eu achei super bonito ela sentir esse desejo. Eu acho que ela foi bem obediente à alma dela quando ela começou a se perguntar: mas o que o meu filho precisa? Sim. O que faz sentido pra mim? E deixou de lado, né, esse mar de informações de como tudo deve ser feito na maternidade e com a criança, e começou a ouvir a voz interior dela, né? E eu
acho que é esse o aprendizado com as mulheres, né? É claro que a ciência, as pesquisas, os estudos são maravilhosos, mas a Clarissa fala aqui, né? As mulheres passam esse conhecimento de uma para outra por meio de palavras, mas também por outros meios. Mensagens complexas acerca do que ser e de como ser são simplesmente transmitidas com um olhar, o toque com a palma da mão, um sussurro ou um tipo especial de abraço que diz: eu sinto carinho por você. Essa é a sabedoria que a gente tem que buscar na rede de apoio e que vai aflorar a intuição da mulher de que depois que foi buscar tudo lá fora e nada funcionou, o que é que faz sentido pro meu filho, pro nosso vínculo, pra mim, né? Então, por isso que é tão importante a gente ir buscar lá fora, gente, mas não só no conhecimento científico. Esse carinho, esse olhar, esse cuidado, né? Ele é muito poderoso. E aí a Clarissa nos coloca, né, sobre a mãe forte e a prole forte. O remédio está em obter cuidados de mães para a nossa própria mãe interna. O quanto é importante. E olha, ela coloca aqui, isso se obtém com mulheres reais do mundo objetivo, ou seja, do mundo lá fora. Que sejam mais velhas, mais sábias e que, de preferência, tenham sido temperadas como aço. E isso, gente, é levar muito chumbo grosso nas costas, tá? Elas se tornam calejadas por terem passado por tudo que passaram. Independentemente do custo, mesmo agora, os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, suas línguas falam e elas são gentis. Gente, eu fico muito arrepiada e emocionada de ler isso e pensar em todas as mulheres da minha família, sabe? As minhas amigas que são mães e se apoiam umas às outras, né? O quanto eu falei já pras minhas amigas, assim, algumas vezes, ainda bem que vocês tiveram filho antes de mim. Sim, e eu lembrei muito das meninas do grupo de mães do Amigos Solidários da Dor no Luto. O quanto aquelas mulheres e as experiências de vidas que elas tiveram, o quanto elas costuraram a minha existência, o quanto elas são vivas em mim. Eu já faz uns 5 ou 8 anos, né, que a gente conviveu com elas no grupo. Ai, eu fui logo foi em 2012, 2013. Logo depois que a gente se formou. Mas é uma experiência que eu nunca esqueci também. Foi muito forte. Pra mim, elas são muito vivas em mim, sabe? A força da Dona Zelinda, as leituras, o quanto elas se uniam. E o olhar amável delas pra mim, pra você. Eu lembro delas olhando pra gente. E o arquétipo da mulher selvagem vivo ali. A força indestrutível dos ossos, né? Porque dizem que perder um filho é a maior dor do mundo. E lá, todas elas permaneciam vivas e tinham muito pra dar. Muito de amor pra dar, muito de esperança pra dar. E elas tinham a maior dor do mundo e ainda assim tinham tudo isso pra dar. Tudo isso pra dar. E imagina olhar pra mim, né? Uma rebenta, assim. E eu falo, pra mim elas são essas las madres, essas senhoras que nutrem a alma. E como elas, né? Pra vocês que se perguntam, então onde eu busco essas mulheres? Eu não tenho mãe, eu não tenho tia, onde eu busco? Onde eu encontro? Gente, tem muito grupo por aí. Sim. Tem grupos religiosos, tem grupos terapêuticos, tem senhoras, donas de comércio que vocês podem frequentar. E às vezes feirantes. a vida traz também, porque eu e a Thay, a gente caiu meio que de paraquedas nesse grupo, né? Então às vezes a vida traz essas mulheres, né? Estejam atentas. Ou a terapeuta, Ou né? a terapeuta, com certeza, né? Muitas vezes, sim, a gente tem que, em alguns momentos, por algum tempo, ser o pai e a mãe para que esse paciente consiga ter uma nova ideia e introjetar, né, novas referências de imago materna e paterna. Eu preciso, na nossa relação ali, ele precisa, dependendo do paciente, isso vai muito da expertise do terapeuta, se eu preciso fazer essa função, eu vou fazer, porque é isso que vai curar o meu paciente, né? Isso que vai promover com que ele faça
introjeção mesmo dessa referência positiva de uma imago materna, uma imago paterna. Então não tem nada de errado, né? Obviamente, com todas as limitações dentro da ética profissional, né? Mas em muitos momentos, sim, o terapeuta ele serve de referência para muitas imagos ali que o paciente precisa transformar. Como um self-auxiliar, né? Nunca Exato. sendo o self do paciente, mas um self-auxiliar em algumas vezes. E aí, na mãe forte, né? E a prole forte também, eu acho muito bacana que a Clarissa chama muito para ação, né? O quanto que beleza, né? A gente viveu tudo isso, mas a gente tem que reconstruir. A gente tem esse dever para com a nossa alma de reconstruir. O patinho feio, ele não foi salvo pela mãe. Não é que depois de ele andar por muitos lares e ser expulso de novo, a mãe pata veio arrependida e disse que ele era o amor da vida dela e ele deu certo. Com muito pouco, mas perseverando e seguindo e persistindo, ele mesmo encontra um lugar. Vocês percebem que o conto ele também dá chaves nesse sentido? Não foi o lugar lá que começou a aceitar ele, ninguém se redimiu com ele, não chegou ninguém que salvou. É ele mesmo, com muito pouco, passando pelo inverno, mas seguindo, continuando. Ele encontra forças para abrir as asas e para encontrar um lugar. E eu acho que isso serve para as pessoas que tiveram realmente uma experiência muito difícil na vida. E eu acho que todos, de certa forma, passaram por grandes dificuldades. Sim. Sempre há tempo, mesmo que você tenha muito pouco ou que você já esteja muito cansado, ainda é tempo de encontrar a sua turma, de construir uma cultura, de fazer algo bom da sua vida. Porque se você tá vivo ainda, é porque ainda tem algo para ser feito. E eu queria só fechar aqui com um trecho do livro da importância da gente ter esse relacionamento com essa mãe da alma, né? Essa mãe é a escola na qual nascemos, a escola da qual aprendemos, a escola da qual ensinamos tudo ao mesmo tempo. E pelo resto das nossas vidas, quer tenhamos filhos, quer não, quer cuidemos do jardim, das ciências, das tormentas, da poética, sempre nos depararemos com a mãe selvagem em nosso caminho para qualquer lugar. Uau. Então, gente, é importante, não só para quem tem filhos ou não, você ter uma imagem materna, saudável, positivada, né? Interna, isso interna, tá, gente? É importante para que a gente viva a nossa vida, para que a gente seja profissional, para uma profissional melhor, para que a gente seja uma artista melhor, para que a gente viva com mais inteireza, né? Isso que não é só para as mães, não é só para, né, quem pensa aí na maternidade, mas é para todo mundo que precisa viver nessa terra como um ser humano. Até porque tudo que parte de nós é um parto nosso, é um filho. É. Inclusive quem nós somos hoje. Então, como ser uma mãe boa para mim mesma e para tudo aquilo que eu faço? Sim. E a mãe boa, gente, como a gente falou no conto da Vasalisa, ela abarca, né, a mãe que acalenta, mas também a mãe má, que empurra para fora do ninho. Não boa demais. Ela é a mãe boa, não boa demais. Mas falamos aqui sobre as mães, né, desse conto, e no próximo a gente vai falar o restante do que esse conto traz, né? As más companhias, os sentimentos congelados. Então, nos vemos no próximo episódio. Até lá! Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.